E aí nerds, Spider aqui, também com o primeiro vídeo desse novo canal de Spider. Também com esse primeiro vídeo, postei um vídeo de explicação sobre o que aconteceu com o outro canal. E aqui, realmente, a gente vai voltar com os vídeos normalmente. E para estrear esse novo canal, eu vou refazer um vídeo, o meu primeiro vídeo lá do canal que eu tinha, que é o Tudo Sobre o Homem-Aranha. Já que eu sou Spider e o nome do canal é o Spider Nerd, então vamos começar falando sobre o Homem-Aranha. Eu vou falar tudo sobre a sua criação, desde o comecinho, desde a sua ideia inicial até os dias atuais. Eu vou falar sobre as produções que teve para TV, cinema, vou falar tudo sobre esse personagem. Então já deixa aqui seu gostei para ajudar o Spider, e se você gosta do Homem-Aranha também, já deixa aqui seu gostei. E se inscreve no canal se você não está inscrito, que como o próprio nome do título, é tudo sobre aqui no canal. Você vai entender tudo sobre esse mundo nerd de super-heróis. Você vai sair aqui do canal entendendo tudo. Você vai ser uma nova pessoa, você vai entender tudo de super-herói a partir de agora, se você se inscrever aqui no canal. Então, bora pro vídeo, que é muita coisa para falar do Homem-Aranha. Uma das pessoas que a gente mais conhece pela criação do Aranha é o Stan Lee. Só que o Stan Lee, ele não foi a única pessoa que participou na criação desse personagem. Tem 3 pessoas muito importantes que participaram: Stan Lee, Steve Ditko e Jack Kirby. Essas 3 pessoas estão muito presentes na criação desse personagem do Homem-Aranha. E eu vou falar de cada uma delas e de tudo desde o comecinho, para vocês entenderem sobre a criação do nosso herói, o amigão da vizinhança. Stan Lee, ou como seu nome completo, Stanley Martin Lieber, era naquela época o editor-chefe da Marvel. Ele é o editor-chefe e também é uma das pessoas mais conhecidas da Marvel, Muita gente conhece apenas o Stan Lee e pensa que Stan Lee, por muito tempo, foi o dono da Marvel. Mas ele era um escritor da Marvel Comics, não o dono da editora. Naquela época ele estava carregado de trabalho. Ele tinha muita história para escrever. E foi nessa época que ele criou o método Marvel de desenhar e fazer histórias. Ele criou um novo método de escrever história em quadrinho, que era, ele fazia um roteiro básico, bem básico, tipo um resuminho, e entregava na mão do desenhista. Então o desenhista fazia todo o desenho, toda a arte, e daí voltava para o Stan Lee, daí ele colocava o diálogo nos balões, e fazia as falas. Então esse método ficou conhecido como o método Marvel, ficou bem conhecido. E por muito tempo começou a ser usado esse método. Você fazia um roteiro básico e só depois escrevia os diálogos quando o desenho realmente estava finalizado. Hoje em dia não se usa mais esse método, mas antigamente se usou muito. Outra pessoa responsável pela criação do Homem-Aranha é o grandioso, o mestre, o rei, The King Jack Kirby. Esse daqui que é com certeza uma das pessoas que eu mais admiro nas histórias em quadrinhos. E muita gente não sabe que ele está envolvido na criação do Aranha. Tem gente que pensa que só é o Stan Lee e o Steve Ditko, mas não, Jack Kirby está envolvido também na criação desse personagem. E eu vou te explicar o porquê que ele está envolvido, como é que ele está envolvido na criação do herói. O Jack Kirby, ele era o principal desenhista da época de histórias de super-heróis. Ele tanto chegou a trabalhar na Marvel e na DC. Ele era o cara principal que fazia desenhos. Só que ele tinha um problema, defeito na parte para desenhar o Homem-Aranha. O seu traço era um desenho lindo, realmente, só que para o Homem-Aranha não combinava. O seu traço era de super-heróis fortes, musculosos, gigantes, seres cósmicos, por exemplo, como os Eternos, os Celestiais. Não combinava com o Homem-Aranha o traço que ele tinha. Ia ser muito estranho, ia parecer um adolescente de 15 anos, forte, ia aparecer as séries da Netflix. Então não ia combinar, por mais que ele desenhava muito bem. Então ele não chegou a ser nem desenhista do Homem-Aranha, mas está envolvido na criação. A terceira, mas não menos importante, é o Steve Ditko. Ele era o principal desenhista na parte de suspense e mistério da Marvel. A Marvel chegou a publicar algumas histórias em quadrinhos de suspense e mistério nos anos 60 e 50. E por incrível que pareça, Steve Ditko não tinha relação alguma com os super-heróis, pelo menos nessa época ainda. Ele não tinha desenhado nenhuma história de super-herói.
Só que ele tinha uma coisa que o Jack Kirby não tinha, o traço. O traço do Steve Ditko era muito melhor e combinava mais para o Homem-Aranha. Então fazia muito mais sentido ele desenhar o Homem-Aranha do que o Jack Kirby. E também Steve Ditko, ele até chegou a ser considerado co-roteirista junto com Stan Lee, algo que o Jack Kirby não foi considerado. Tanto que uma das brigas do Jack Kirby com o Stan Lee, né, a briga que eles teve, a tão famosa briga, é por causa dos créditos. O Jack Kirby, ele não recebeu os créditos que ele merecia enquanto ele trabalhava na Marvel Comics. Então por isso que tem essa briga entre os dois. E o Steve Ditko, ele já recebeu os créditos na criação do Homem-Aranha, ele recebeu créditos na parte do roteiro, muito diferente do Jack Kirby. Essas três pessoas, foi bem rapidinho, né? Mais uma apresentação para vocês. E agora sim eu vou entrar mais a fundo sobre a criação do Homem-Aranha. Foi mais para apresentar quem são cada uma delas. Vocês já devem ter ouvido a famosa história de como o Homem-Aranha foi criado. Pelo menos é muito famosa, eu aposto que algum de vocês já ouviram. O Stan Lee, ele quer criar um novo herói. Só que ele já tinha feito vários heróis, né? E estava pensando como é que poderia ser esse. Ele já tinha criado um deus, o Thor, a pessoa mais forte do mundo, o Hulk. Tinha um alienígena aqui na parte da DC, né? O Superman. Ele tinha um soldado, o capitão. Qual herói ele podia criar? Então, ele viu uma mosca na janela. Ele pensou em um herói que podia grudar nas paredes e andar pelas paredes. Ele começou a pensar nos nomes. Homem-mosca, Homem-inseto. Até que ele achou Homem-Aranha. Ele pensou nesse nome, só que não foi tão fácil publicar uma história do Homem-Aranha. Ele foi falar com o dono da Marvel, na época o Martin Goodman, e ele simplesmente odiou a ideia do Homem-Aranha. O Stan Lee chegou falando, né, sobre a ideia de um super-herói com poderes de aranha. Ele odiou. Ele falava, como assim um Homem-Aranha? As pessoas odeiam aranhas, ninguém vai gostar desse personagem. E para piorar, o Stan Lee disse que esse herói seria um adolescente. Aí sim que o Martin Goodman odiou. Adolescente e com poder de aranha, ninguém vai gostar desse herói. Então não foi fácil o Homem-Aranha sair da cabeça do Stan Lee e ir para um quadrinho. Só que nessa época, uma revista ia ser cancelada, que é a Amazing Adult Fantasy, ou mais conhecida como Amazing Fantasy. Ia ser cancelada, estava no número 14. E na número 15 ia ser cancelada. E daí o Stan Lee disse, tem essa revista que vai ser cancelada, então eu vou publicar uma história minha. E o Martin Goodman aceitou, já que ia ser cancelada essa revista. Então não importasse, podia fracassar a história de Stan Lee, que ia ser cancelada de qualquer jeito. Então não importasse se ia fazer sucesso ou não, ia ser cancelada essa revista. Então assim foi lançada a primeira história do Homem-Aranha. E a Amazing Fantasy número 15 era lançada a primeira história do escalador de paredes Homem-Aranha. Só que uma coisa que o Martin Goodman não esperava de jeito nenhum era o sucesso que essa história ia fazer. Mas por que tamanho sucesso? O porquê que essa história fez tanto sucesso naquela época? O Homem-Aranha tem algo que nenhum herói tem: a identificação com as pessoas. O Homem-Aranha é meu herói favorito. O meu herói favorito é o Homem-Aranha. E quando as pessoas me perguntam por que, eu falo isso. O Homem-Aranha é o único herói que alguém pode se identificar com ele. Ninguém vai se identificar com o Thor. Ele é um deus. E a todo momento ele está lutando contra monstros da mitologia. O Homem de Ferro, só se você for muito rico igual a Elon Musk. Mas tirando isso, você não vai se identificar com o Homem de Ferro, com o Thor ou com qualquer outro personagem. Mas o Homem-Aranha, é impossível você não se identificar. O Homem-Aranha é um nerd de 15 anos que ele tem problemas como qualquer outra pessoa. Vê a preocupação dele com a família, tentando ajudar a Tia May com as contas que ela tem que pagar. Ou o aluguel atrasado do Homem-Aranha, os problemas no emprego que ele tem, os problemas no relacionamento que ele tem também. São coisas que todo mundo tem na vida real. Se você quiser pegar alguma produção sem ser quadrinho, tem o Homem-Aranha 2 do Sam Raimi, que mostra o Peter Parker sofrendo com o aluguel atrasado, com a Mary Jane. Mostra muito bem o que é ser Peter Parker. E mostra que todos nós também somos um Peter Parker. Ele é uma pessoa, ele é gente como a gente, né, o Homem-Aranha. Se você quiser comparar com algum herói, você pode comparar com o Superman, que ele nunca evoluiu seu relacionamento com a Lois Lane.
Por muito tempo, o relacionamento do Superman com a Lois Lane era sempre o mesmo. Era sempre os mesmos diálogos, a mesma conversa. Só que daí com o Homem-Aranha, ele sempre mudava seus relacionamentos, ele tinha dificuldade, ele estava lá com a Mary Jane, outra hora ele estava com a Gwen. Então sempre mudava e evoluía. Não era diferente dos outros heróis. Tinha uma diferença e por isso que ele fez tanto sucesso. E na época que histórias de monstros, seres gigantes estavam sendo lançadas, como o Quarteto, Thor, coisas gigantes, vem um herói adolescente que muda completamente tudo. E daí o Martin Goodman viu o sucesso, daí falava, eu apoiei a ideia desde o começo. Mas a gente sabe que não foi assim. E com tamanho sucesso, era de se esperar que Homem-Aranha ia ganhar um título próprio. E assim aconteceu. Homem-Aranha ganhou seu próprio quadrinho depois de um tempo. Amazing Spider-Man começou a ser lançada nos Estados Unidos. Amazing Fantasy era uma das revistas de mistério e suspense da Marvel Comics. Essa era uma das revistas que eu falei que tinha de mistério e suspense. E era desenhada pelo próprio Steve Ditko. Só que como o Kirby ele desenhava muitos heróis, ele foi chamado primeiro para desenhar o escalador de paredes. Foi chamado pelo próprio Stan Lee. E segundo Lee, a sua ideia era de que um personagem fosse adolescente comum, né, e não tradicional super-herói gigante. E a ideia do Kirby era completamente diferente. Ele queria fazer um cientista e ele ia envolver um anel mágico. Até parece que eu estou falando do Lanterna Verde, né, um anel, mas não, eu estou falando do Homem-Aranha. Essa era a ideia do Jack Kirby, fazer um cientista com um anel mágico e o traje seria completamente diferente que a gente conhece hoje em dia. Só que daí, né, como eu disse, né, o traço do Kirby não combinava com o Homem-Aranha. E o traço do Steve Ditko combinou muito mais. E foi Steve Ditko quem deu o traje que a gente conhece hoje. Esse traje clássico com o vermelho e azul que a gente conhece foi o Steve Ditko. Por muito tempo, o Jack Kirby brigou com o Steve Ditko. Ele não concordava com o jeito que o Steve Ditko fazia o Homem-Aranha. E também, por muito tempo, o Jack Kirby disse que ele foi o real criador do traje do Homem-Aranha e do que era o Homem-Aranha. Mas a gente sabe que não é bem assim. O Jack Kirby ele teve a ideia de fazer um cientista com um anel mágico. Era completamente diferente. A ideia do Steve Ditko, que fez o Homem-Aranha ser o que ele é, ter esse traje que a gente conhece. Só que essa briga demorou muito para acabar. Por mais que alguns deles não se lembram como é que isso terminou, como que realmente aconteceu, já que a memória de todos eles são bem ruins. Como a do Stan Lee, por exemplo, que confundiu o nome do Bruce Banner, do Hulk. Em uma edição inteira do Quarteto Fantástico, ele disse que o nome do Bruce Banner, na verdade, era Bob Banner. Bob Banner. E agora vamos falar das produções que o Homem-Aranha teve ao longo do tempo. A primeira delas, a gente vai falar da animação, o desenho clássico dos anos 60. Essa foi a primeira produção animada do Homem-Aranha. Na época fez bastante sucesso, só que hoje em dia, poucas pessoas se lembram dessa animação. A primeira produção com atores reais foi uma série de TV dos anos 70. E imagina a expectativa das pessoas. Pela primeira vez, vai ter um ator fazendo o Homem-Aranha. E agora imagina a decepção também das pessoas. Por conta que essa série foi uma completa decepção para todos os fãs do Homem-Aranha. Foi uma série horrível. Desperdição de ator, desperdição de história, tudo desperdiçado. Não vale a pena assistir essa série se você quiser. Se você nunca viu e quiser ver, não vale a pena. Foi uma decepção para todo mundo que assistiu. Só que daí, nos anos 80, começam os jogos do Homem-Aranha. Em 83, a partir desse ano, começam os jogos de videogame do Homem-Aranha. Eu não vou falar de todas as produções que teve, senão vai demorar muito, esse vídeo vai ficar muito longo. Eu vou falar as coisas mais importantes, as produções mais importantes do Aranha. Daí passando para os anos 80, nos anos 90 foi um ano bom e um ano ruim para o Homem-Aranha. Os anos 90 teve a saga do clone, que foi uma saga que muita gente não gosta, muita gente odeia. É difícil você achar uma pessoa que gosta dessa saga. Mas ou você ama ou odeia essa saga. Eu particularmente não gosto a partir de certas edições dessa saga, a saga do clone. E também nos anos 90 teve a famosa venda de direitos de alguns personagens da Marvel.
a Marvel, no geral, estava falindo, né? Por mais que algumas histórias faziam sucesso, como a dos X-Men, os X-Men, nos anos 90, foi o auge deles. Só que ela precisava vender alguns direitos para voltar a fazer sucesso, né? Para não falir. E ela vendeu X-Men Quarteto para Fox. Todos os direitos, todo o universo vai para Fox. O Hulk vendeu para Universal, que está até hoje com eles. E o Homem-Aranha vendeu para Sony. Hoje em dia a Marvel pode usar, né? Usa lá no CM com o Tom Holland, mas é por conta do acordo que eles têm ali. Mas foi vendido para a Sony nos anos 90. E daí vem uma coisa muito boa do Homem-Aranha nos anos 90, que é a série animada. Essa sim é lembrada até hoje. Essa, se você não assistiu, vale muito a pena você assistir. Inspirou muita coisa do Homem-Aranha, inspirou a trilogia do Sam Raimi em vários eventos, né, vários acontecimentos. Vale muito a pena. Se você não assistiu, tem no Disney Plus para você assistir. Eu recomendo você ver muito essa animação. Então agora bora entrar para os anos 2000. Em 2002, finalmente o primeiro filme do Homem-Aranha estreia nos cinemas. O primeiro filme da trilogia do Sam Raimi com o Tobey Maguire. Aqui a gente vê o Duende Verde pela primeira vez, atores reais interpretando algo bom do Homem-Aranha, né? Porque nos anos 70 teve aquilo horrível do Homem-Aranha, mas aqui vem uma coisa espetacular, algo ótimo do Homem-Aranha. E daí a gente tem o segundo filme, que é considerado até hoje um dos melhores filmes do Homem-Aranha já feito, e também um dos melhores filmes de super-herói da história. Comenta aqui se você concorda com essa afirmação. Tem o terceiro filme, que ou você ama ou odeia também. Era pra ter tido o quarto filme, mas infelizmente a gente não teve o quarto filme. Agora a gente entra em uma parte bem ruim do Homem-Aranha. Em 2007 a gente teve a Guerra Civil. E daí logo depois o Homem-Aranha revelou a identidade dele em Guerra Civil. E logo depois a gente teve a pior história do Homem-Aranha, que é Um Dia a Mais. Nessa história o Homem-Aranha fez o pacto com o demônio Mephisto. E essa história todo mundo odeia, ninguém quer lembrar dela. É uma história que você realmente odeia de qualquer jeito, muito ruim. E é algo que acabou meio que deixando o Homem-Aranha um pouco de lado, que as vendas caiu muito na Marvel. Os fãs odiou tanto que as vendas na Marvel começou a cair nessa época. Só que por mais que em 2007 teve algo ruim, em 2008 chegou algo muito bom. Eu vou falar apenas disso agora para finalizar o nosso estudo sobre o Homem-Aranha, porque isso daqui eu gosto muito, que é o espetacular Homem-Aranha, a animação. Isso daqui é uma das coisas que eu mais gosto de todas do Homem-Aranha. Com certeza é a minha animação preferida do Aranha. Tem gente que prefere essa e a dos anos 90, ou dos anos 90 e essa, né? Ficam, o top 2 é essa e dos anos 90, pelo menos pra mim, é as melhores animações que existe do Aranha. Ele é muito fiel ao Aranha dos quadrinhos aqui nessa animação. Ao que o Stan Lee e Steve Ditko faziam nas histórias em quadrinhos. Era algo gigante. E uma coisa que eu acabei esquecendo de comentar na parte do quadrinho é a criatividade deles. A criatividade do Steve Ditko e do Stan Lee era algo gigante, por conta que a cada edição tinha um vilão novo. E não era um vilão meia boca, um vilão ruim. Era uma edição muito bom. Nas primeiras edições já tinham o Dr. Octopus, o Homem-Areia, o Camaleão, o Duende Verde vinha depois. Então sempre melhorava cada vez mais as edições. Isso mostra pra gente a criatividade, o tamanho da criatividade desses caras, né? Do Stan Lee e do Steve Ditko. E eu vou encerrar tudo sobre por aqui. Né? Eu falei bastante do Aranha, falei de algumas produções importantes. Comenta aqui o que você gosta do Homem-Aranha em jogos, os filmes. Comenta aqui pra eu saber que eu vou te responder com toda certeza. Deixa aqui seu gostei para ajudar o Spidey. Se não tá inscrito no canal, se inscreve aqui, não perde tempo. E até a próxima, nerds!